Bora! Olá alunos, aqui professor Madruga e vamos dar continuidade à nossa aula sobre a África, né? Em especial, e hoje a gente vai falar sobre a questão da etnia e na segunda aula sobre a questão da economia africana, beleza? Sobre a etnia, é um dos assuntos mais interessantes de falar, porque a África é o continente do mundo com a maior diversidade étnica disparado. Alguns estudiosos apontam que existe mais de 8 mil etnias na África. Vamos lembrar, antes de mais nada, o que é uma etnia. Etnia não é só o fenótipo, a cara, a cor da pele, não. Etnia, ela envolve uma série de critérios, como o idioma, né, como os costumes, a religião de cada região. Isso é etnia, perfeito? Então existe mais de 8 mil etnias, significa que existe sim mais de 8 mil tribos e clãs com costumes diferentes, com idiomas diferentes, com religião, enfim, tudo mais. Então existe mais de 8 mil etnias na África. A África, como a gente conhece, a gente costuma lembrar da África como aquela África negra, pobre, mas não, na verdade a África, a gente pode separar ela conforme aparece aí no mapa. Separa em duas, que é a parte norte da África, também chamada de África subsaariana, onde vai predominar a população de origem asiática, né? Nessa porção, população asiática árabe, onde vai predominar principalmente a religião muçulmana. Vai ter países aí como Marrocos, Tunísia, Egito, população onde a maioria da população... países onde a maioria da população é árabe muçulmana, perfeito? São em torno de 250 milhões de habitantes nessa região aí da África setentrional, acima do deserto Saara. Volta para mim aqui. O deserto Saara é muito interessante que o deserto Saara ele acaba separando a África em duas. O deserto Saara acabou muitas vezes sendo uma barreira natural ao avanço, por exemplo, do comércio em direção à África mais ao sul, até mesmo a expansão islâmica, quando teve a expansão islâmica em direção ao Oriente Médio e à África do Norte, teve essa barreira aí que é o deserto Saara. Voltando para o mapa, a gente consegue ver que na porção sul a gente tem a África subsaariana, né, que é aquela África realmente de população de maioria negra, onde tu vai ter em torno de 750 milhões de habitantes habitando aí abaixo do deserto do Saara, onde vai ter a maioria dos estados-nações, a maioria dos países. 750 milhões. A população branca, ela é a minoria e ela vai ser principalmente nas cidades litorâneas, onde tu ainda tinha um comércio portuário. Volta para mim aqui. Então, toda essa diversidade étnica da África setentrional e da África subsaariana é muito interessante. Ao mesmo tempo que é muito interessante, essa diversidade relacionada com o imperialismo levou a uma série de conflitos. Vamos entender isso aqui. A Europa, gente, por muitos anos, desde o século XVIII, XIX, principalmente ali no século XIX, ela vai explorar a África. Vai explorar como? Vai explorar economicamente a África, vai explorar os recursos minerais da África e também a população africana. Exploração de verdade. Era o chamado imperialismo, tá? Onde eles levavam, segundo a teoria, eles levariam tecnologia, ou levariam novos métodos ali da Revolução Industrial, levariam aquilo para a África, mas na verdade era exploração desses territórios. Perfeito? Isso é o imperialismo. E as grandes nações, as grandes potências europeias vão dividir a África de acordo com os seus interesses. Por exemplo, vão dividir a África, a Inglaterra, a França, a Bélgica, Portugal, Espanha. Tanto que a gente vai ver até hoje alguns países ali falando francês, falando inglês, falando português. E o que as nações europeias elas fazem? Elas pegam diversas clãs e tribos que existiam na África e vão colocar dentro de um mesmo território. Pode ver que no mapa da África, se a gente perceber o mapa da África, a gente vai ver que as linhas elas são muito retilíneas, realmente são retas. Professor, por que isso? Porque essas divisões feitas foram de acordo com os interesses europeus. E aí a Europa, o que ela fez? Colocou no mesmo território clãs diferentes. Olha só, vai colocar aqui no mesmo território um clã determinado,
em um outro clã. Só que a maioria dessas regiões étnicas, gente, normalmente elas não lidam muito bem entre elas, ou seja, a forma como elas se resolveram, ou a forma como elas lidam entre elas é com conflito, é com guerra direta, e isso é um dos grandes problemas aqui da África, né? O que explica muitos dos conflitos. Quando a Europa começou a sair da África, né? Ela formou lá os seus 54 estados nacionais. Quando ela começou a sair, começou a gerar muita guerra, muita briga, muita morte relacionado também a essa saída, né? Porque eles saíram e deixaram desorganizados esses estados nacionais. De verdade, o mapa correto da África é esse que está aqui. Aparece aí? Espero que sim. Esse é o mapa verdadeiro da África. Esse seria o mapa onde a gente colocaria as grandes regiões étnicas juntas. São mais de 1000 regiões étnicas e a partir daí tu realmente não teria grandes conflitos como a gente conhece hoje. Claro que esse mapa ele é muito diferente daquele mapa que a gente está acostumado, né? Esse mapa aqui ele é totalmente diferente. Mas esse mapa aqui é um mapa verdadeiro da África. Esse é um mapa onde colocaria provavelmente fim em grande parte dos conflitos africanos. Perfeito? Volta para cá então, olha só. Essa independência das colônias gerou muito conflito, porque essas etnias diferentes, elas brigavam entre si, mas principalmente brigavam contra o grande imperador, que eram os países europeus. Quando os países europeus saíram, simplesmente saíram, vão deixar ali uma ou outra clã. Por exemplo, em Ruanda, é muito interessante falar, né? Vai aparecer lá naquele filme Hotel Ruanda, tem outros filmes que contam essa história, mas quem é que fica lá no poder? Os Hutus. E tu tinha outras duas etnias grandes naquele território, a maioria era Hutu. Quem vai ficar no poder, desculpa, não eram os Hutus, eram os Tutsis, né? Que era uma população um pouco mais branca, é uma merda falar isso, mas é assim que os belgas separaram, então uma população um pouco mais branca vão ficar no poder. Os Hutus, que eram a maioria, não vão ter grande direito a acesso aos melhores comércios ou às melhores, enfim, terras. E tu ainda tinha um outro povo ali que é o TWA. Esses três povos vão entrar em conflito e vai ter lá toda aquela guerra civil em Ruanda nos anos 90, que vai aparecer ali no filme Hotel Ruanda. Ah, tá. É muito, muito complicado toda essa questão da briga. Então, ó, depois que os colonizadores se retiraram ou foram derrubados do poder, enfim, explodiram centenas de conflitos entre as diferentes etnias que viviam dentro dos novos países. Essa disputa pelo poder persistiam e persistem até hoje e explicam vários dos conflitos atuais da África, vários dos conflitos que a gente conhece hoje. Então, a África, gente, ela ainda é muito organizada de uma forma tribal. Muitas das pessoas que vivem na África ainda vivem em clãs e tribos, tá? Que são organizações mais simples, organizações geralmente regidas por um líder religioso, né? E geralmente não estão, enfim, totalmente ligadas à sociedade. E essas clãs e tribos ainda persiste a religião, dois aspectos muito importantes da religião, tá? Que é o animismo. O que é o animismo? A gente pode definir animismo, então, como a crença na existência da alma, né? Anima, alma, em latim, né? Vamos lembrar. Uma entidade espiritual separável e distinta do corpo material. Para quem é seguidor, então, do animismo, todos os objetos da natureza são seres vivos e sensíveis, que podem ser manipulados através do fetichismo. Fetichismo que é baseado na crença de que as ações físicas podem proporcionar o controle das pessoas ou de eventos que estão ainda por acontecer. Em geral, com o uso de objetos, né? A gente conhece bastante máscaras, desenhos, pinturas, pedras, enfim, considerados potentes e mágicos para realizar então o seu ritual. Hoje, o que a gente mais tem na África é o crescimento de duas grandes religiões, que é o cristianismo e a expansão do islamismo em direção a esses países africanos, a partir do Sudão, por exemplo, em direção à Somália. Mas
a religião animista ainda é uma grande... Bem, pessoal, então essa é a nossa parte 1 da nossa aula, onde a gente vai falar sobre a diversidade étnica gigantesca, e essa diversidade também trazendo influência para o Brasil. Isso é muito interessante, né? Todos os africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Essa é a primeira parte da nossa aula. Vamos para a segunda parte, então, que é a parte da economia.